Olá a todos, sejam muito bem-vindos para a Escola de Formação de Intercessores. Aqui quem fala é Alberto Conte, seu servidor e amigo, e mais uma vez apresentando uma nova lição do módulo Uma Vida em Oração. Lição chamada A Comunhão Íntima com Deus. A comunhão íntima com Deus é um fundamento do reino, é um pilar, uma coluna. Não podemos prescindir nunca dela. É tão valiosa e tão importante como o ar que respiramos, como nosso oxigênio na nossa vida espiritual. É como o sangue que corre por nossas veias. É o motor que move a vida de oração. A comunhão íntima com Deus permite que os filhos de Deus interajam com o Pai Celestial. A comunhão íntima é aquilo que alinha o corpo de Cristo com a cabeça. E a chave que permite o relacionamento amoroso entre a noiva de Cristo e o seu esposo. Alguém disse certa vez que a comunhão íntima com Deus permite que a nossa fraqueza, a nossa fragilidade humana, a nossa vulnerabilidade se una em comunhão com a perfeição divina. A comunhão íntima é simplesmente maravilhosa e importante demais como para ser ignorada. É tão importante para Deus, por isso também deve ser tão importante e prioridade para cada um de nós. E nessa lição vamos ver os aspectos fundamentais, princípios espirituais, por que é tão importante a comunhão íntima com Deus. Se você tem um chamado para a intercessão, precisa entender que oração não é um monólogo, senão um diálogo. Uma comunicação entre o pai e o filho. Nós não podemos ficar em nosso tempo de oração apenas falando com ele. Comunhão requer de uma comunicação, de um diálogo. A oração é um diálogo entre o pai e o filho. Antes de entrar no tema, preciso explicar a você o significado de comunhão. É uma palavra que deriva do grego, significa koinonia, significa intimidade, é um relacionamento. Esse termo, koinonia, ou seja, comunhão, se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, compartilhamento, interagir com o próximo, uns com os outros, mas principalmente aqui estamos falando sobre a importância da comunhão com Deus. Então, de acordo com a Bíblia, existem diversos tipos de koinonia. Comunhão que caracteriza na vida cristã a comunhão uns com os outros, a koinonia de amizade, mas também temos a koinonia, comunhão com o Espírito Santo, com o Filho, com Jesus, e a nossa koinonia, comunhão com Deus. Koinonia é aquilo que interliga, que conecta as pessoas com Deus, com nosso Pai Celestial, com Jesus, o Filho amado, e com o Espírito Santo. Koinonia. Nós temos um chamado, a koinonia, a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é o que enriquece a vida de um cristão, de um intercessor, e o que transforma a sua vida. E é aquilo que te permite você ter um encontro com Deus, com o Espírito Santo, através da comunhão. É o chamado de alta prioridade na vida dos cristãos. Tem muitos versículos na Bíblia sobre o chamado dos cristãos a ter comunhão com Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho, com o Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Essa era a oração de Paulo. Nós temos um chamado para a comunhão com o Espírito Santo. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 3. E em Salmos capítulo 25, versículo 14, presta atenção, que interessante, falando sobre comunhão íntima. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber o seu concerto, o seu pacto, assim como fala na NVI.
Nova Versão Internacional. Em outra tradução, fala assim: os que temem o Senhor terão o privilégio de entrarem na sua intimidade e Ele lhes dará a conhecer o seu pacto. Isso aqui é um dos versículos chaves dessa videoaula. Mas na Bíblia em espanhol você vai encontrar esse texto aqui que fala: a comunhão íntima de Jeová é com aqueles que o temem, e a eles fará conhecer seu pacto. Comunhão íntima, que fala especificamente de comunhão íntima. Não encontramos essa tradução no português. Eu acho fantástico fazer a comparação, porque cada idioma tem um conceito que se destaca. Fazendo a comparação de diversos tipos de tradução, isso dá mais sentido e mais relevância à palavra de Deus. Encontro algo parecido em Provérbios capítulo 3, versículo 32, há uma diferença na Bíblia em português que na Bíblia em espanhol. Diz assim: pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Em espanhol fala assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas sua comunhão íntima é com os justos. Louvado seja o nome do Senhor. A comunhão íntima é com os justos. Quero falar sobre comunhão, meu irmão, para você entender como isso aqui é tão importante. Nós vamos continuar compartilhando outros textos bíblicos, porque eu tenho muito conteúdo, muito para falar sobre a comunhão íntima. Em primeiro lugar, quero te dizer que a comunhão com Deus, meu tempo na presença de Deus, buscando a Deus na minha vida, isso foi que transformou completamente o meu ministério. Eu desejava muito estar na presença de Deus. Eu acho que todo cristão deseja isso. Mas eu caía sempre naquela armadilha, naquela trampa de não ter tempo, de não ver isso como prioridade, de não entender que era o mais importante na minha vida espiritual. Era meu chamado estar no altar, estar na presença de Deus, de construir esse altar de sacrifício, de louvor, de adoração a meu Deus. Então, durante muito tempo eu sofri muitas decepções, eu passei por muitos desertos, por ciclos intermináveis, de dar voltas em círculos sem chegar a lugar nenhum. Mas quando eu compreendi a importância da comunhão com Deus, foi isso que transformou a minha vida, meu ministério para sempre. A minha vida atual é um milagre de ter investido, de compreender a revelação sobre a comunhão íntima com Deus. Deus restaurou esse relacionamento, a comunhão com Deus na minha vida. Isso foi que transformou por completo a minha vida. Eu me sinto muito realizado nos dias de hoje. Eu me sinto muito grato a Deus porque eu aprendi esse princípio, é um fundamento hoje na minha vida. Meu ministério foi por muito tempo caracterizado por ser estéril, sem fruto, sem propósito, sem visão, e até fazendo aquilo que Deus nunca tinha falado para mim fazer. Eu tinha muita confusão na minha vida. Eu não entendia muito sobre a importância de ter uma visão, de ter um propósito, de ter uma missão na minha vida, um chamado particular. Deus queria algo importante comigo, mas eu não entendia isso. Por isso que eu perdi muito do meu tempo dando voltas em círculos, sem chegar a lugar nenhum. Mas hoje é um novo dia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus diz que Deus muda, transforma o coração de pedra num coração de carne. A comunhão com Deus foi que abriu meus olhos, tirou minha surdez espiritual, abriu meus olhos porque eu estava cego àquilo que Deus queria de mim. E hoje eu posso dar testemunho a você como Deus tem me abençoado, transformando minha vida. Eu me sinto realizado. Talvez não tenha um grande ministério comparado aos outros, mas eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus quer. Isso para mim já é uma grande vitória. Isso para mim é uma grande conquista, porque eu sei que estou fazendo aquilo que Deus me chamou. Mas para chegar até lá, passei muito tempo.
Por isso hoje eu quero recuperar o tempo perdido. E aqui estou, meu irmão, compartilhando contigo e falando sobre algo que está no meu coração. A comunhão íntima com Deus é tudo o que nós precisamos. Deus nos está chamando para ter esse tempo de intimidade. Comunhão está relacionada com intimidade, com companheirismo, com relacionamento, mas não é o que vemos nos dias de hoje. O que vemos é que muitos cristãos estão tão ocupados, estão tão cheios de atividades, a sua agenda cheia, e substituindo a comunhão íntima com Deus por coisas, por atividades que não são, na verdade, prioridades mais importantes para Deus. O que vemos nos dias de hoje, a Igreja do Senhor atada, amarrada a uma religião de obras, de atividades, de programas, que acaba negligenciando a comunhão com Deus e substituindo por outras coisas. É muito triste, isso é a realidade. Deus anseia um relacionamento, Ele quer ter comunhão com seus filhos, Ele quer falar, Ele quer que você escute sua voz. No tempo de comunhão íntima com Deus, é aí que acontece que você começa a ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, mas o que acontece hoje é que nós não queremos ouvir a voz de Deus. Estamos muito surdos, nossos ouvidos espirituais estão bloqueados para a voz de Deus. Então, é assim como a maioria dos cristãos fazem no dia de hoje. Não querem ouvir a Deus, não querem pagar esse preço. Muitos intercessores, muitas pessoas que se dedicam ao ministério da oração, da intercessão, infelizmente às vezes não entendem esse princípio e seu tempo de oração é caracterizado por ser um monólogo. Eles ficam falando e dizendo a Deus o que eles querem que Deus faça, mas não tomam esse tempo para ouvir a voz de Deus, para escutar aquilo que Deus tem para uma situação em particular. Então, o tempo de oração de muitos cristãos é caracterizado por isso, por ser um monólogo. Mas nós, cristãos, precisamos aprender esse princípio tão importante, esse fundamento do reino. Preste atenção, é um fundamento no reino de Deus. Deus quer falar com seus filhos. Ele tem algo a nos dizer. Comunhão, praticamente é isso. É um relacionamento. Você pode imaginar, você acorda do dia, sai para seu trabalho, pega o carro, aí você vai para o lugar de trabalho. Aí você senta no seu carro, pega o volante, dirige. Aí você fica falando, pensando em outras coisas. Aí o Espírito Santo do seu lado, bem do seu lado. Já acordou do dia, nem falou com ele. E assim fica essa rotina o dia todo. Até coloca uma música, uma palavra, mas não ouve o que o Espírito Santo está querendo te dizer, nem fala com ele. Como Deus anseia esse relacionamento, a primeira coisa é falar com ele. Você pode imaginar um relacionamento assim? Você faria isso com sua esposa, com seu cônjuge, com seus filhos? Você acordar, nem falar bom dia. Sabe como se sente Deus quando nós negligenciamos a sua presença? Ou esquecemos no caminho? Deixamos Ele do lado, porque estamos tão ocupados, distraídos, apressados. Esse é o espírito que há nesse século, nos dias atuais. Os homens distraídos, os cristãos, os filhos de Deus, ocupados demais com os afazeres, com as ocupações, com os cuidados desse mundo. Cristãos mornos, sem compromisso com Deus, tantas pessoas frios espiritualmente, a igreja do Senhor, por isso que falta de poder, há uma ausência do poder sobrenatural de Deus em muitas igrejas, em muitos ministérios, porque não pagam esse preço de prestar atenção àquilo que Deus está querendo dizer para nós. Escuta, meu irmão, Deus está querendo falar com seus filhos, desde o Gênesis até o Apocalipse. Nós vemos a um Deus que fala, a voz de Deus que quer falar com seus filhos, com sua igreja, com sua noiva. Então, que relacionamento é esse? Que
só tem uma pessoa falando e não presta atenção àquilo que a outra quer falar. Isso que é comunhão íntima. A comunhão íntima justamente significa isso, ter algo em comum, praticar a intimidade. Isso que Deus quer com seus filhos. E o que está acontecendo nos dias de hoje é uma igreja que não quer ouvir a voz de Deus. É uma igreja que não quer orar. Milhões de cristãos que estão ocupados demais em muitas coisas, assim como o espírito de Marta, mas que não faz aquilo que Maria. Foi aquela atitude de Maria que agradou ao Senhor Jesus. Marta ficou chateada porque ela estava correndo de um lado para outro e ocupada com muitos serviços, e até ela foi e reclamou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Por favor, disse-lhe a ele que me ajude. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, mas todavia apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Em nome de Jesus. Que lindo, né? Maria escolheu a boa parte. Esse é o quadro. Uma igreja ocupada demais em muitas coisas, embaraçada com os cuidados desse mundo, né? Paulo, né, escreveu nos Hebreus, e ele falava: livremos-nos de tudo, de todo embaraço que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com paciência, com perseverança a corrida que nos está proposta, né? Muitos de nós, ou nos dias de hoje, queremos continuar a nossa corrida com Cristo, ao mesmo tempo que levamos todas as nossas malas abarrotadas de coisas, levamos conosco as malas cheias, com muito peso, com muita carga. Pior ainda, muitos de nós continuamos, né, o nosso trajeto com uma pilha de bagagens e um peso tão absurdo que nem sequer conseguimos ver para onde estamos indo. Para onde nós estamos indo? É lógico que haja tantas pessoas confusas que não sabem para onde estão indo. Satanás faz tudo o que está a seu alcance para nos sobrecarregar com muitas coisas, com muita bagagem. Muitos de nós estamos atados, amarrados a nossos próprios horários. Eu sei o que estou falando. Eu gosto muito de fazer coisas e atividades para Deus. E às vezes meu pior inimigo tem sido minha agenda. Isso tem sido um empecilho na minha vida, um obstáculo que não me permitiu ter mais intimidade com Deus. Eu preciso hoje falar disso, porque ter comunhão com Deus, essa é uma alta prioridade na minha vida. E eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, que você entenda que os princípios tão importantes que eu vou compartilhar agora contigo, agora que começa a aula, quero compartilhar agora esses princípios para abençoar a tua vida, como a comunhão íntima é de alta prioridade para nossas vidas, para nosso ministério e para nosso crescimento espiritual. Ele quer restaurar essa comunhão perdida que ele tinha com seus filhos, com sua noiva, com sua esposa, com a esposa de Cristo. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar como ele faz essa analogia. Ele destaca seu relacionamento com a igreja como se fosse a sua noiva, a esposa de Jesus, a esposa de Cristo. Você vai encontrar isso no Apocalipse, capítulo 19. O relacionamento que Deus quer ter com seus filhos é um relacionamento de intimidade. Há uma escritura em Isaías 62:5 que diz que assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim teu Deus se regozijará por ti. Se você estudar os originais das escrituras no hebraico, você vai encontrar a palavra intimidade. Aqui está falando de um relacionamento íntimo, de intimidade, assim como o esposo com a esposa, assim esse relacionamento de intimidade que Deus deseja com sua noiva. A realidade é que, assim como esse amor vibrante, romântico, quente, vivo, em que nasceram muitos relacionamentos, muitos matrimônios, com o tempo, infelizmente, ele vai esfriando
até que o relacionamento se converte em uma rotina, em algo formal. Assim também acontece com os cristãos. Os cristãos, chamados da noiva de Cristo, eles com o tempo começam a esquecer tudo que Deus tem feito por eles. Esse amor tão maravilhoso que sentiram por Ele no começo, vai se esfriando, vai apagando com o tempo, vai diminuindo. Tente você meditar e lembrar como foi quando você conheceu a Deus, como foi aquele primeiro dia quando você conheceu o amor de Jesus. E você ficou apaixonado por Jesus e você estava disposto a fazer qualquer coisa por Ele. Mas depois, passou um tempo, você vai ficando familiar, vai se acostumando com o amor de Deus, né? Começa a se tornar familiar, né? E aquele relacionamento tão quente, tão cálido, tão romântico, com o tempo, aquele fogo, aquele entusiasmo vai se esfriando. E esse mesmo relacionamento com Deus se torna uma coisa fria, morna, sem graça. Que Deus nos ajude, Deus quer restaurar essa intimidade, essa comunhão perdida que Ele tinha com muitos de nós. Ele quer restaurar essa comunhão íntima com seus filhos, com sua noiva, com sua igreja. E Ele quer fazer isso logo, antes de sua vinda. Então, porque o Senhor está perto daqueles que o amam, daqueles que o invocam, de todos aqueles que o invocam com sinceridade. Em espanhol fala, perto está o Senhor daqueles que o invocam, aqueles que o invocam com todo o seu coração, de verdade, né? Então, meu querido, eu não sei como é o teu relacionamento hoje com Deus, mas Ele quer ter comunhão contigo. É tão importante a nossa intimidade com Deus, é tão importante esse relacionamento, que Ele te colocou como seu primeiro mandamento. Escuta só, se não fosse tão importante, Jesus mesmo não teria falado sobre isso. Qual é o primeiro grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Isso que Deus deseja que você faça para Ele, que você o veja como sua mais alta prioridade na sua vida. Deus deseja esse relacionamento contigo, porque te ama. Ninguém te ama mais do que Deus. Ninguém valorizará tanto a tua vida como Ele. Ninguém fará qualquer coisa por demonstrar seu amor por ti, como o fato de ter enviado o seu próprio Filho Jesus, que morresse por teus pecados, para que você possa ser salvo, para você ter esse presente da vida eterna, o dom perfeito. Então Ele quer restaurar esse princípio, é um fundamento na nossa vida com Deus, na nossa vida de oração, nossa comunhão íntima é prioridade. Tudo demais não tem graça, meu irmão. Por isso que tem poucas pessoas orando, talvez não entendam esse princípio. Se todo mundo soubesse de que esse tempo de intimidade, de comunhão íntima com Deus é tão gostoso, é tão maravilhoso, é tão belo, é algo tão precioso, muitos de nós praticaríamos, viveríamos em intimidade com Ele, a nossa vida mudaria, a nossa vida seria transformada, nossos problemas se veriam tão pequenos se nós tivéssemos tempo de comunhão íntima com Deus, porque nós teríamos praticamente sendo um com o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, o dono do ouro, da prata, o Criador de tudo o que existe, o Deus Todo-Poderoso, que não há nada impossível para Ele. Então, de que você teria medo? De que coisa você teria temor? Você teria uma fé total e confiança absoluta nele, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Mas, como falei no princípio, a maioria dos cristãos está ocupada com muitas coisas, tão consumida, ela se encontra oprimida pelo espírito do anticristo. Irmão, escuta só, no profeta Daniel,
Ele disse que no final dos tempos o anticristo oprimiria os santos, Daniel 7:25. O inimigo quer consumi-los completamente. A Bíblia diz que ele é um ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Então, o espírito do anticristo está agindo nesse mundo. E nesse exato momento ele se levanta contra nós na forma de pequenas coisas, de pequenos problemas, de pequenos obstáculos que surgem no nosso dia a dia, que continuam pesando sobre nós. E essa estratégia é o que acaba minando as tuas energias, a tua fé, o teu entusiasmo. Está ocupado para resolver problemas. Então, aí você fica focado em resolver problemas, em vez de você ter comunhão com Deus e pedir que Ele te dê uma estratégia. Aí Ele vai minando as tuas energias, a tua criatividade. Aí, de repente, quando isso se torna rotina, um hábito na tua vida, aí você perde a sua integridade espiritual. Você se torna um idólatra. Começa a passar mais tempo tentando resolver problemas, ocupado, entregando o seu tempo e minimizando o seu tempo com Deus. Deixa de ser prioridade. As coisas não são exatamente qualificadas como pecado, são apenas como pesos desnecessários. Deus nunca nos pediu para levar esses fardos. Ele nunca pediu a você para você andar correndo com esse fardo, com cargas pesadas, impossíveis de suportar. Então você precisa aprender a se livrar desses fardos, desses pesos, desses embaraços, desses estorbos que atrapalham a tua vida. Se você entender que essa é uma estratégia do diabo para consumir, para acabar, para destruir destruir a tua vida espiritual, você jamais vai deixar a sua vida de oração, o seu tempo de comunhão íntima com Deus, nunca vai deixar isso para o último. Entenda, meu querido? Tudo começa com esse bom senso de poder discernir o que é mais importante, o que você precisa descartar, o que precisa dispensar, quais são as atividades que não são tão importantes. Entenda, receba isso. Deus nos está chamando nesse momento, e uma das coisas que Ele está fazendo nesse tempo do fim é restaurar essa comunhão perdida que Ele tinha com seus filhos. Então, reflita nessas coisas, medite, meu irmão, pense, ore a Deus nesse momento. Por que você deixou esse tempo de comunhão íntima com Deus para o último na sua lista de atividades, né? Então aqui vem um novo princípio que eu quero compartilhar com você, que eu gostaria que você prestasse atenção. Anote aí, pegue aí, anote na sua agenda, no seu caderno de anotações. É muito importante você ter um caderno de anotações para você aplicar na sua vida todos esses ensinamentos. Então, por que Deus quer ter comunhão íntima com seus filhos, com a igreja, com o corpo de Cristo? Porque Ele quer ser seu primeiro amor e Ele não aceita um segundo lugar. Escuta só o que Jesus disse no Apocalipse capítulo 2 ao anjo da igreja em Éfeso. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, a tua perseverança. Deus gosta, Ele vê o que você faz, Ele não se esquece de sua obra. Diz como você tem perseverado, versículo 3, tem suportado sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido, mas eu tenho contra ti, porém, que você abandonou seu primeiro amor. Escuta aqui, que tremenda exortação, meu Deus, eu conheço tuas obras. Ele é muito bom que a gente faz para Ele, mas eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Deus, meu irmão, Ele não aceita um segundo lugar. Não dá para negociar isso. Preste atenção a isso, escute. Não se distraia com minha pessoa, mas escute o que o Espírito Santo está falando para cada um de nós. Ele não aceita um segundo lugar, muito menos um terceiro e um quarto, o último da lista, na sua lista de atividades e tarefas cotidianas. Ele não vai negociar isso nunca com você.
Por isso não se surpreenda se falta poder na tua vida espiritual, se falta o mover de Deus na sua vida, se você é carente da unção de Deus. Você não se surpreenda quando você veja uma distância entre Deus e ti, porque muitos de nós pecamos justamente por isso. Pecamos porque nos esquecemos que Deus, Ele deseja ser o nosso primeiro amor. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. E se você meditar um pouco, o que está acontecendo hoje em dia é o amor, o nosso amor a Deus. Sim, pode ser o amor ágape, né? Uns pelos outros, mas Deus tem um amor que Ele anseia mais por cima de todas as coisas, que é essa comunhão íntima, a intimidade de Deus com você. Deus deseja restaurar esse princípio, essa realidade em nossa vida, meu irmão. Ele quer ter comunhão íntima, Ele está buscando a sua noiva, Ele vem buscar a sua noiva. E nesse tempo, nos que nós estamos vendo que o amor de muitos se esfriará, nós vemos um cristianismo frio, morno, sem compromisso, sem interesse. Eu não estou dizendo que você não deve desfrutar da vida, de ter seu momento de lazer, de entretenimento, mas tem pessoas que parece que precisam de umas longas férias, e tirar férias de Deus, esquecer de todo mundo, esquecer que a realidade se desconecta completamente da realidade que está ao nosso redor. Meu Deus, é complicado, meu irmão. Deus quer ter comunhão íntima contigo, comigo. Ele anseia por isso. Quanto amor, Deus, que privilégio sermos chamados a ter comunhão com Deus. Diz que a comunhão íntima é com aqueles que o temem, aqueles que têm temor do Senhor. Em quarto lugar, quero te dizer que Ele deseja ser conhecido por ti. E que você o conheça, que você conheça quem Ele é. Escuta, em João capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti. Deus quer ser conhecido. Ele quer restaurar isso, a comunhão íntima, porque Ele deseja ser conhecido por ti. Ele quer mostrar seu grande amor que Ele tem por cada um de nós. Ele quer ser conhecido. Ele quer se revelar a ti, a sua natureza, seus atributos, seus dons, seu poder sobrenatural. Ele quer mostrar a ti tudo o que Ele é capaz de fazer em ti e tudo aquilo que você é em Cristo Jesus quando você tem comunhão com Ele. Ele quer ser conhecido por ti. Por isso que a Bíblia diz que essa é a vida eterna, que Ele seja conhecido como o único Deus verdadeiro e a Jesus como o único Filho. Meu querido, é muito importante isso. Eu acredito que a maioria de nós comete um grande engano quando nós ficamos assim com tanta soberbia, dizendo que nós o conhecemos. Olha, temos que ter realmente muita convicção para falar isso. Há uma exortação e uma admoestação para todos os cristãos na parábola das 10 virgens. Há uma passagem que, quando as virgens ficaram sem azeite, diz que quando saíram para comprar o azeite, quando chegaram as outras virgens para se encontrar com o noivo, com o esposo, eles foram e bateram a porta: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não te conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia em que a hora que o Filho do Homem advia. Se é uma coisa que eu não quero, meu irmão, que Deus faça isso comigo. Eu não quero que Ele me diga: eu não te conheço. É por isso que acredito na comunhão íntima. É através desse tempo de qualidade com Deus, quando você conhece quem Ele é. Eu quero conhecê-lo.
Eu desejo com todo o meu coração conhecer quem Ele é. Por isso que é tão importante que em nosso tempo devocional, em nosso tempo de estudo, de meditação na Palavra de Deus, eu estou aprendendo mais a importância da meditação das Escrituras, meditar na Palavra de Deus, que isso é algo que traz muita profundidade e isso abençoa a tua comunhão com Deus, a meditação da Palavra. Então, através da meditação, seus olhos são abertos e você consegue ouvir a voz de Deus de uma forma audível e a sua palavra é revelada na tua vida. Então, eu sei ultimamente que através do estudo dos nomes, a meditação nos nomes de Deus, isso tem trazido muita bênção e edificação na minha vida. É importante que nós conheçamos, olha, só Deus, o nosso Pai Celestial, o nosso Pai amado, Jesus Cristo, o Espírito Santo, tem centos de nomes. Nós precisamos conhecer porque através do conhecimento dos nomes de Deus, isso faz com que você entenda e a sua natureza, a sua essência, seus dons, seus atributos, a sua personalidade, seu caráter, ele seja revelado em tua vida. Então, nós precisamos de comunhão íntima com Deus para que o conhecimento de Deus seja revelado na nossa vida. Se nós não fazemos isso, nós não podemos falar com convicção que o conhecemos. Lembre-se que Jó, ele achava que conhecia a Deus, mas ele foi e passou por toda aquela tribulação, toda aquela batalha, toda aquela humilhação, aquela provação. Nos últimos momentos, já chegando ao fim daquela prova, ele falou assim, em Jó capítulo 42, versículos 5 e 6, diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face, né? Ele teve um encontro com Deus. Na comunhão íntima com Deus é que acontecem e ocorrem nos encontros. E esses encontros sobrenaturais são experiências transformadoras. Por isso que nós precisamos de ter comunhão íntima com Deus. Deus quer ser revelado em nossa vida. Ele quer que nós o conheçamos quem Ele é. Senão nosso conhecimento dele vai ser muito vão, muito casual, muito informal, muito abstracto, muito distante da realidade quem Ele é. Então, milhões de cristãos, por não dizer que a grande maioria dos cristãos, não conhecem verdadeiramente quem Deus é. Quando nós, em nosso tempo de comunhão íntima com Deus, nós investimos tempo de qualidade e Ele se manifesta a nós através do seu Santo Espírito. Entende, meu querido? Eu quero te encorajar hoje a você pegar esse conceito, a entender sobre a importância da comunhão íntima com Deus. Esses são os ingredientes, são os elementos mais importantes em nossa vida de oração. Porque senão a sua oração, seu tempo de intercessão vai se tornar apenas um monólogo, uma pessoa falando, murmurando, reclamando, até desesperado e manifestando a Deus, mas sem ter esse diálogo, essa comunicação, esse relacionamento tão belo, tão profundo e tão maravilhoso entre Deus, Pai, com seus filhos. Meu querido, eu te encorajo hoje, porque você talvez tenha dito que você conhece a Deus, mas isso de que conhecemos alguém é um mito, meu irmão, porque pode levar muitos anos se você ainda não conheça os talentos de uma pessoa, seus defeitos, suas reações. Olha, está comprovado pelas ciências do comportamento humano, por aqueles que estudam a mente humana, as suas emoções, sua personalidade, o caráter do ser humano, a sua personalidade, a sua vontade, tudo que é relacionado com a alma do ser humano. Está comprovado e demonstrado cientificamente. É impossível conhecer uma pessoa em pouco tempo. Um relacionamento, uma amizade requer pelo menos de 4 anos como mínimo para você conhecer uma pessoa mais ou menos assim, vagamente.
um pouquinho sobre ela, porque, veja só, nós somos de uma forma diante de certas situações. Nós nos comportamos, nós agimos, nós interagimos com os outros quando estamos vivendo certas situações em nossa vida. Agora, quando nós enfrentamos circunstâncias adversas, quando nós nos enfrentamos perante desafios, crises inesperadas, más notícias, situações imprevistas, quando passamos por conflitos, nós nos tornamos outras pessoas. Já não somos mais aqueles anjos, supostamente aos olhos daqueles que estão, aqueles que nos veem assim superficialmente. É assim, meu querido, essa é a verdade. O ser humano, ele reage de uma forma, de outra, quando nós enfrentamos as crises, as provações, uma situação adversa, uma tribulação. É aí o que somos verdadeiramente, é isso aí quem somos nós. Então, em um relacionamento, por exemplo, quando se conhece um casal, um homem com a mulher, de repente eles são atraídos um pelo outro, e muitas pessoas, muitos assim relacionamentos de homem e mulher, às vezes são precipitados e às vezes cometem o engano de ser tentados por aquela emoção de aquele encontro no primeiro momento e terminam casando-se, se precipitando para ter um casamento, para tomar essa decisão. Sim, esse aqui é o amor da minha vida. Com o percurso do tempo, eles descobrem que aquela pessoa que estavam tão apaixonados, no final das contas, não era aquela pessoa que vocês achavam que ia ser eternamente para sempre. Descobrem uma pessoa difícil de conviver, difícil de você conhecer, difícil de você se dar bem com ela e de poder ter um relacionamento saudável. É assim que acontece. Então, da mesma forma, você não pode se precipitar, dizer que você conhece seu Deus quando você não tem tempo de qualidade com Ele. Por isso que é tão importante a comunhão com Deus. Por isso que nós precisamos de termos comunhão íntima com Deus, para você conhecer quem Ele é. Amém, meu querido? Espero que todos esses conceitos estejam mostrando a você a importância, a necessidade de investir tempo de qualidade em comunhão íntima, em intimidade com Deus. E por último, meu irmão, quero te falar sobre esse princípio de que quando nós investimos um momento, um tempo de comunhão íntima com Deus, Deus nos revelará o seu novo pacto. Escuta só, isso aqui, nada é mais importante do que isso aqui nesse momento. Quero que você receba isso de Deus. Bom, nós vamos voltar a Salmos, capítulo 25, 14, que diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e a eles lhe fará saber o seu concerto, o seu pacto, a sua aliança. Salmos 25, 14. Deus é um Deus de pactos. Ele quer revelar seu pacto, a sua aliança a seus filhos. Isso é impossível que aconteça se você não tem tempo de comunhão com Deus. Entenda por que isso é tão importante. Entende por que isso precisa ser uma prioridade em nossa vida? Porque quando nós tenhamos tempo de comunhão com Deus, o pacto, a aliança de Deus será revelada em nossa vida. Eu gostaria de falar num próximo videoaula, já meu tempo está acabando, por me expandir mais e poder falar sobre todos os aspectos e sobre a revelação da aliança com Deus, a nossa aliança. Deus é um Deus de pactos. Mas eu só apenas vou te dizer que talvez você está se perguntando, mas que aliança? Como é assim? Como que Deus vai revelar a sua aliança? Gostaria que você entenda que Deus é um Deus que cumpre com sua palavra. Ele tem um pacto. O pacto é um compromisso. Existem termos, existem condições, é um acordo entre duas pessoas. Deus tem um pacto com seus filhos, com sua igreja, com sua noiva. E Ele não quebra nunca. Ele é um cavalheiro que cumpre com sua palavra. Diz a Bíblia, seja achado todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro, fiel, autêntico, verdadeiro.
Ele nunca falha a sua promessa. Jamais Ele vai quebrar a sua palavra, porque Ele é um Deus de promessas e Ele que prometeu, Ele cumpre. Então, Deus, Ele tem feito um pacto com seus filhos. Deus é um Deus do novo pacto. Nós somos ministros da nova aliança e Deus tem uma aliança com seus filhos. Em Hebreus capítulo 10, se você quiser saber qual é essa aliança, em Hebreus capítulo 10, versículos 16 ao 17, fala assim: esta é a aliança que farei com eles, porque depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta assim: dos seus pecados e iniquidades eu não me livrarei mais. Que maravilhoso! Esse é o Deus de pactos, Deus que cumpre com sua palavra. Deus nos está chamando a termos comunhão com Ele. Nós somos santuário do Deus vivo. Diz que Deus, a promessa é que Ele habitará conosco e Ele andará no meio de nós, porque Ele será nosso Deus e nós seremos o seu povo. Ele tem esse desejo. Esse é o sonho do coração de Deus, que tenha um povo que o adore por quem Ele é. Que Deus, que exista um povo adorador, uma geração que adore o Pai em espírito e em verdade. Esse tempo está chegando para a igreja, onde nosso entendimento é aberto, e os nossos olhos estão sendo abertos para essa realidade que foi perdida, e Deus quer restaurar esse relacionamento. Por isso te peço, meu irmão, que não deixe que nada impeça a você de você ter comunhão com Deus. Faça do seu tempo de comunhão com Deus a sua máxima prioridade em sua vida. Os homens que mais fizeram para o reino de Deus, homens que impactaram no mundo, aqueles homens, aqueles transtornaram no mundo, você vai encontrar no livro dos Atos dos Apóstolos. Eles são aqueles que tinham aquela coinonia com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Deus usa essas pessoas e diz que aqueles que conhecem a seu Deus, eles farão proezas, eles farão façanhas, grandes coisas farão aqueles que conhecem a seu Deus. E nesse tempo Deus está revelando o seu pacto, a sua aliança, e a sua palavra, a sua promessa jamais será quebrada. Nada nos poderá separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu querido, Deus nos está chamando a termos comunhão com Ele. Entenda que não há nada mais importante do que isso na nossa vida. Chega de você querer enganar a Deus com coisas, com atividades, né? Você anda querendo mostrar o seu amor a Deus através do seu serviço, mas você fica tão ocupado que está negligenciando o mais sagrado, o mais importante, o mais relevante para Deus, que é seu tempo de comunhão. Essa é uma estratégia do inimigo. Isso que o diabo está fazendo com toda a igreja. E o inimigo está querendo consumir os filhos de Deus. No final dos tempos, o anticristo oprimirá os santos do Altíssimo. Foi o profeta Daniel que falou, Daniel 7:25, que o anticristo oprimirá os santos. Olha, é bom você saber que essa videoaula estou tentando fazê-la há mais de 2 semanas. Eu nunca tive tanta batalha, tanto obstáculo, tanta opressão para fazer essa videoaula. Só nesse tempo que eu estou gravando isso através do celular, é bom você registrar isso para você saber como o inimigo tem me atacado. Se me apagaram 3 vezes a gravação, perdi tudo que estava falando. Eu estou entendendo que isso é batalha espiritual. Então, o espírito do anticristo age assim nesse século, nesse tempo. Ele se levanta com pequenas dificuldades, pequenos problemas, pequenos imprevistos, pequenas batalhas, para você estar ocupado, distraído, querendo solucionar problemas o tempo todo. É terrível isso, né? E isso fica pesando sobre você. Então esses problemas vão nos minando, vão sugando as nossas energias, a nossa criatividade, o nosso entusiasmo, a nossa paixão pelas coisas de Deus. Aí o nosso trabalho começa a se tornar um fardo pesado, uma carga.
Precisamos discernir que esse é o espírito do anticristo, manter a toda a igreja, todos os servos de Deus, os cristãos, ocupados demais com os afazeres, com os cuidados desse mundo. E assim que nós, estando sobrecarregados com todas essas coisas, aí você coloca como alta prioridade resolver problemas, resolver os incêndios que surgem todos os dias. Aí você fica sobrecarregado com uma carga de problemas, de atividades, de coisas que são desnecessárias, compromissos, projetos que não tem nada a ver com a comunhão íntima com Deus. Esse é o perigo, essa é a tragédia. O temporal fica ocupando o lugar do eterno. Receba isso, anote isso. As coisas temporais desse mundo ocupam e substituem o lugar do eterno. Então, por isso que precisamos aplicar esses princípios e livrar-nos da carga, dos pesos assediantes, para que nós possamos estar livres e correr a carreira que nos está proposta. Se você e eu não nos livrarmos desse peso, meu querido, nós vamos ficar sobrecarregados, vamos terminar oprimidos, pressionados, vamos terminar com problemas de saúde, problemas do coração, e assim que nos tornamos inefetivos, ineficazes para o reino de Deus. Receba essa palavra de Deus, meu irmão, e reconheça que você e eu e todos nós temos andado muito ocupados, muito atarefados, cheios de coisas, de compromissos, de projetos e atividades que substituíram nosso tempo de intimidade, de comunhão com Deus. Não há coisa que mais desagrade a Deus do que isso. Como você ficaria, me diga, se você quer ter um tempo de amor romântico com sua esposa, com sua amada, ou ao contrário, você quer ter o seu tempo de intimidade com seu amado, com seu esposo, e você vê que seu cônjuge fica tão ocupado que ele não tem interesse, que para ele é mais importante outras coisas que estar com você. Como você ficaria? Me diga, meu irmão, reflita nisso, escute seu coração, escute o Espírito Santo. Não sei qual é seu problema hoje, mas Deus está dizendo que Ele está com ciúmes, que Ele está triste, Ele se sente rejeitado. Deus está querendo falar e ter tempo de intimidade com seus filhos, mas seus filhos andam ocupados, entretenidos em seu tempo de lazer, de entretenimento, de diversão, ocupados demais com outras coisas, mas não tem nenhum interesse com estar a sós com seu Deus. Quero que você seja sincero, seja honesto. Eu não estou pedindo para você ir para a China, nem estou querendo dizer que você precisa servir a Deus, largar tudo e entrar no ministério, não. Estou pedindo para você entender que Deus quer falar. Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo. Deus tem algo para nos dizer. O Espírito Santo está querendo nos mostrar algo importante. A Bíblia diz que era necessário que Jesus fosse embora, Jesus físico, para Ele poder enviar o seu Consolador, o seu Conselheiro. Disse que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele lhes ensinará todas as coisas e Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deus quer falar contigo, Ele quer te lembrar, trazer à memória coisas importantes para a tua vida espiritual, para teu crescimento, coisas importantes relacionadas com sua vida, meu irmão. Mas se você não parar, se você não prestar atenção, se você não escutar o que Deus está dizendo, você vai continuar frustrado, indo para a esquerda, para a direita, sem direção, sempre confundido, todo dia querendo fazer uma coisa, e você não sabe o que Deus quer de você. Meu querido, receba essa palavra de Deus. Entenda que uma das maiores mentiras e trampas de Satanás, do diabo, é nos enganar dizendo que não temos tempo. Que não temos tempo para orar, para ter comunhão com Deus. Mas que engraçado, né? Mas todos nós temos tempo suficiente para dormir, para comer, para respirar, para fazer outras coisas.
Ah, meu Deus, enquanto a gente não compreenda que a comunhão íntima com Deus é tão importante como todas as outras coisas que fazemos, nós vamos estar errando algo e nos perdendo algo tão glorioso, tão delicioso, tão maravilhoso como é a comunhão íntima com Deus. Vamos orar, meu irmão, vamos pedir a Deus e que o Senhor fale em nosso coração, que nos ajude através desse vídeo aula a pôr em ordem as nossas prioridades, a pôr a Deus como alta prioridade em nossa vida. Nem sequer seu ministério de oração é tão importante como sua comunhão íntima com Deus, íntima. Isso, sabe o que significa intimidade? Isso mesmo, você se torna um com seu Deus, com seu Pai, com aquele que ama tanto você. Íntima, intimidade com Deus. Esse é o nosso chamado, como a noiva de Cristo, nos preparando para a grande ceia das bodas do Cordeiro, que muito em breve acontecerá. A noiva precisa se preparar para essa grande festa. E esse é o tempo tão importante em que todos nós, como corpo de Cristo, como a esposa de Jesus Cristo, cumpramos esse chamado e obedeçamos a Ele e passemos tempo de qualidade, esse tempo de intimidade com Ele. Jesus, nos perdoe, Senhor, se temos feito outras coisas, temos estado com nossa visão distorcionada, nossa vida para Ti, nós temos feito talvez o serviço do ministério um ídolo em nossas vidas. Queremos voltar e restaurar, Senhor, a comunhão íntima contigo. Deus, me perdoe se eu estive tão ocupado com outras coisas que eu não conseguia me deter, parar tudo para poder ouvir a Tua voz. Eu quero, depois de falar de todas essas coisas, essa oração estou fazendo apenas para mim. E eu queria que você me acompanhasse nessa oração, meu irmão, minha irmã, e diga comigo: Senhor, me perdoe, eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu não quero que o Senhor seja segundo na minha vida, nem terceiro, nem que ocupe o último lugar nas minhas prioridades. Eu quero que o Senhor seja sempre o meu primeiro amor. Eu peço, Senhor, que se eu tenho ficado frio ultimamente, que o Senhor me ajude a voltar ao meu primeiro amor. Nada é mais importante do que Teu amor, Senhor. Nada é mais importante que Tua presença na minha vida. Nada é mais importante que seguir e obedecer a Tua voz e que Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nesse dia eu faço um compromisso contigo. Eu te digo: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser aquela pessoa que o Senhor tem me chamado para ser. Eu quero te obedecer. Eu quero seguir e ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido, espero que tenha gostado dessa videoaula. Essa aqui é a Escola de Formação de Intercessores, esse seminário é Uma Vida em Oração. Espero que tenha gostado, por favor compartilhe. Enquanto é possível, pode compartilhar essa videoaula com as pessoas que você gosta, que você ama, que você acha que vão valorizar esse estudo da palavra. Que Deus te abençoe e nos ajude. Curta esse vídeo, compartilhe e nos acompanhe através das mídias sociais. Deus te abençoe. Um abraço, muito amor desde aqui para você, muito carinho. Oro por ti, que a sua vida continue sendo uma bênção, assim como você já é. Deus te abençoe. Até a próxima.